Aí pro pessoal que tá chegando, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Então, a questão 102, vamos continuar discutindo as questões, tá? E aí vocês vão fazendo os apontamentos à medida que vocês não entenderem alguma coisa. Questão 102 nos dá uma figura e fala que os triângulos AB e C e CDA são congruentes. Então, triângulo ABC, vou ilustrar aqui com esse lilás, e o triângulo CDA com esse amarelo. Tá? Então, calcule x e y. A gente pode resolver essa questão utilizando noções de ângulos, né? Quando você tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Boa noite. Cortadas por uma transversal, ou utilizando a noção de congruência. Tá bom? Do paralelismo de retas, tá sendo gravado assim, Vera. Tô gravando. Do paralelismo de retas, se a gente tem R e S. Na verdade, as outras foram gravadas, tá? Eu só não coloquei lá. Então, R e S cortadas por uma reta T. Existem propriedades que afirmam que esse ângulo aqui, alfa, ele é congruente a esse daqui. E que esse ângulo aqui, que é suplementar a alfa, vai ser congruente a esse daqui, tá? Então, se você comparar esse cenário com o cenário da figura, você vai facilmente identificar que a gente tem uma situação bem parecida. Mas vamos resolver usando congruência. Por quê? Porque é o foco desse capítulo e dessa revisão, tá? Quais são os lados que são congruentes? Vou dar o primeiro lado e vocês vão completar com os outros, tá? Então, lados congruentes. O lado AB, que está sinalizado por esse tracinho, ele vai ser congruente ao lado CD do triângulo ACD, triângulo amarelo. Indo para o lado que tem dois risquinhos, temos BC congruente a AD. E o lado AC, ele é um lado comum aos dois triângulos, então todo lado é congruente ali mesmo, né? Então, por que isso é importante? Para a gente identificar quais são os ângulos que são congruentes em um triângulo com o outro, tá? Observe que o ângulo ACB, tá? Que é esse daqui. A gente vai pegar os lados que são congruentes, os correspondentes no outro triângulo, tá? ACB, ele vai ser congruente ao ângulo CAD. Por quê? Porque o ângulo ACB, ele é formado por esse lado comum, AC, e por esse lado que tem
que está identificado por 2 risquinhos. Então, da mesma forma, o ângulo CAD, ele tem lados formados por AC e pelo AD, que também tem 2 risquinhos. Então, eles são ângulos correspondentes, tá? Então, esses ângulos são congruentes. E o segundo ângulo que está identificado é o ângulo BAC, tá? Que é o ângulo formado por BA e AC, que mede 120 graus. Tá? Então, esse lado AB, ele tem um risquinho. Então, a gente procura o lado CD, que também tem um risquinho, o vértice C e o lado AC, que são ângulos que possuem os mesmos lados congruentes e, consequentemente, o ângulo entre esses lados também vai ser congruente, tá? A gente só pode fazer isso, só pode afirmar isso, porque já está definido já está colocado como hipótese que esses 2 triângulos são congruentes, tá? Então, BAC vai ser congruente a DCA. Ok? Então, assim, como ACB é congruente a CAD, ACB mede 3y, então isso vai ser igual ao ângulo CAD, que mede 27 graus, o que implica que o ângulo y vai ser 27 graus sobre 3, ou seja, y mede 9 graus. E aí, de BAC, certo? BAC ser congruente a DCA, a gente sabe que 120 graus vai ser igual a DCA, vai ser igual a 2x, o que implica que o nosso ângulo x será 120 graus sobre 2, ou seja, x mede 60 graus, tá? Então, nós conseguimos calcular os 2 ângulos usando a congruência de triângulos. Perguntas? Se não tivermos perguntas, a gente prossegue. Essa foi a questão 102. Então, vamos para a questão 103, que foi uma questão de prova. Mas não custa repetir, né? Ótimo, William. Essa questão caiu em uma das tarefas, né? Que o professor pediu. E disse que na figura ao lado, sabendo que C é o ponto médio de BE, prove que os triângulos ABC e DEC são congruentes.
Então, iremos provar que os triângulos são congruentes identificando algum caso de congruência já conhecido. Aí, nós podemos observar pela figura que podemos observar pela figura o quê? Vocês que já são experts aí nesse problema. Ambos os triângulos possuem ângulo de 90 graus. Perfeito. Então, a gente sabe que os ângulos A, B e C e D, E, C são congruentes, certo? Sabemos ainda que BC ele é congruente a CE. Por quê? Porque o ponto C é o ponto médio de BE, ou seja, o ponto C está dividindo o segmento BE em dois segmentos congruentes, né? Então, BC é congruente a CE. Tá assim, é C, para ficar nítido a congruência. E a justificativa, C é ponto médio de BE. E, finalmente, como nós temos duas retas, dois segmentos, né? AD, o segmento AD, interseção BE, é o ponto C, né? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esses ângulos aqui, alfa, ACB, chamando de alfa, ele vai ser congruente ao ângulo DCE, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Certo? Então, ACB vai ser congruente ao ângulo DCE. Então, assim, ângulos opostos pelo vértice, tá? Portanto, nós temos um ângulo reto, nós temos um lado e nós temos um outro ângulo consecutivo que são congruentes, respectivamente, né? Então, qual é o caso de congruência que nós temos aí? Ângulo, lado, ângulo. Perfeito. Então, tanto pelo caso de
congruência. Ângulo. Lado. Ângulo. Os triângulos são congruentes. Ok? Diga, Érica. Ô, professora, eu poderia também colocar só ângulo B e ângulo E? É congruente ao ângulo E? Pode. Mas no caso de congruência, é interessante que você deixe claro quais são os lados do ângulo. Entendi. É mais seguro, por Aham, exemplo, numa avaliação. tá certo. Porque eu fiz assim na Não, avaliação. tudo bem. Tudo bem. Vamos aguardar a correção, Aham, né, professor? é. Porque o interessante de colocar assim é porque você consegue entender os lados congruentes. É um Entendi. indicativo. Às vezes o aluno confunde os lados correspondentes. Aí pode acabar, estou chutando, colocar que BC é congruente a CD, o que não é verdade. Então, os lados do ângulo ajudam a gente a entender os lados correspondentes, que são congruentes. Prosseguindo, figura 104. Aliás, questão 104. Diz assim, na figura ao lado, sabendo que alfa é congruente a beta e gama é congruente a delta, prove que os triângulos ABC e CDA são congruentes. Tá? Só para a gente enriquecer o nosso vocabulário. Primeiro é alfa, beta, gama, e o delta, né? Delta é mais chatinho de desenhar. Então, nós não temos nenhuma representação de lados congruentes por meio de tracinhos, né? Ô, Milena, essa separação aí não seria uma bissetriz? Ou eu tô enganado? A repartição que reparte a figura no meio? Não necessariamente, porque você não sabe se alfa é igual a gama. Porque para ser bissetriz, esse alfa tem que ser igual a gama e o delta tem que ser igual a beta. Para ser Certo, bissetriz. beleza, entendi. Então é Então já não se diferente. considera mais, né? Isso. Perceba que alfa é congruente a beta. E delta é congruente a gama. Né? Isso só vai ser bissetriz se o ângulo roxo for igual ao ângulo azul. Mas a gente não sabe disso. O que é que a gente tem aqui? Obtemos da figura
que o ângulo BAC vai ser congruente ao ângulo DCA, que é igual a... que é alfa, né? A gente tem também que o ângulo A que o ângulo ACB vai ser congruente ao ângulo CAD, que mede alfa, ou que mede gama. E a única informação que a gente tem aqui é porque é o seguinte, a gente não tem a garantia de que BC é paralelo a AD, tá? A gente não tem essa garantia, inicialmente. Muito menos que AB é paralelo a CD. Isso vai ser uma consequência da congruência dos triângulos. Então, qual é a única coisa que a gente tem aí ainda? Perceba que a gente tem dois ângulos. Se o lado entre esses ângulos for congruente, a gente pode concluir pelo caso ângulo lado ângulo que os triângulos ABC e CDA são congruentes. Tá? Qual é o lado que está entre os ângulos, né? Que é lado tanto de alfa como de delta? É AC. E gama e beta, o lado que está entre eles é AC também, tá? Se não ficar tão claro, é só você anotar aqui, ó, que o gama é igual a delta e que o beta é igual a alfa. Então, você vai ter alfa e delta, ângulos congruentes. Aliás, desculpa, alfa e delta, ângulos de ambos os triângulos. Então, AC vai ser congruente a ele mesmo. Então, concluímos pelo caso ângulo lado ângulo que os triângulos ABC e CDA são congruentes. Tá? Na prática, é como se os dois triângulos eles estivessem invertidos, assim. Aí, quando você inverte e sobrepõe, eles são congruentes, tá? Visualmente, eu tenho um ângulo roxo, o lado AC e um ângulo azul, nos dois. Então, eles são congruentes, esses triângulos aí. Tá?
A questão 105, ela é muito parecida com a 104, tá? Vou deixar como exercício para vocês. A gente vai fazer a mesma justificativa. Vamos para 106, que a 106 é diferente. Aliás, a gente fez essa na tutoria passada, não foi? Em uma das tutorias. Que eu lembro que eu pintei. Foi. Então, essa aqui já foi. Cento e sete também. Cento e oito. Aí a gente vai para as questões de demonstração, né? Quando vem a palavra demonstre, aí a gente pode se assustar um pouquinho, né? Mas nada mais é do que prática, tá? Quando fala assim, demonstre que a mediana relativa à base de um triângulo isósceles é também bissetriz. Aí é normal o aluno não saber por onde começar, tá? Como são exercícios de livro, é interessante que você entenda qual é o assunto que está sendo tratado, qual é o capítulo, o que é que você pode usar, o que é que você não pode usar, para que a gente possa ter um início, né? Então, os exercícios 107, 106, 105, 104 e por aí vai, eles falam sobre congruência de triângulos, não é isso? Então, algo me diz que essa questão, que esse teorema, vai usar congruência de triângulos em algum momento, tá? Demonstre que a mediana relativa à base de um triângulo isósceles é também bissetriz. Então, vamos fazer um desenho. Então, já sei que eu tenho um triângulo isósceles. Aqui. Tá? Então, vou chamar esse triângulo isósceles de A, B e C. Quando eu falo mediana relativa à base de um triângulo, a mediana é um segmento que começa em A e vai até BC. Relativa à base de um triângulo isósceles. E a mediana, vamos voltar aqui para o livro para vocês verem a definição e anotarem a página que isso está.
aqui, ó. Mediana de um triângulo. Seria dois ângulos iguais na base no Mediana. verticial. Oi? Como é, Edson? Pode, professora. Então, seria dois ângulos iguais no verticial, né? Eu acho, né? Vamos ver a definição. Não, aí você está falando de bissetriz. A gente quer Positivo. provar Ok. que a mediana também é bissetriz. Então, a mediana, ela vai ser um segmento que vai dividir ele parte de um Olha, vértice e vai dividir o lado oposto em dois segmentos de mesma medida. Tá certo? É por isso que é o nome mediana. Então, isso aqui está na página 43. Certo? Tá até aqui. Ver. Página 43. Então, o ponto A é o início desse segmento até um ponto M. E BM é congruente a MC. Tá certo? Então, o que é que a gente tem mais? O triângulo é isósceles, né? Então, isso significa que os dois lados, ele tem dois lados congruentes. Então, a gente sabe que os lados congruentes são os lados que ligam o A ao lado BC. Tá? A gente também sabe que o segmento AM, ele está tanto nesse triângulo azul, ABM, como no triângulo ACM. Então, esse é o terceiro lado que é congruente, né? AM é congruente ali mesmo. Então, pelas hipóteses apresentadas, temos BM congruente a CM, AB congruente a AC, pois o triângulo ABC é isósceles, e AM é congruente a ele mesmo. Então, nós temos três lados congruentes. Então, a gente consegue identificar um caso de congruência aí. Que caso seria esse? Hum? Que caso seria esse? Eu tenho três lados congruentes. Os três lados dos dois triângulos. A gente já viu lado, ângulo, lado. Tem o ângulo, lado, ângulo. E tem esse daí. Lado, professora. Isso. Portanto, segue do caso lado, lado, que os triângulos AMB
e AMC são congruentes. Como esses triângulos são congruentes, a gente conclui o seguinte. Vamos olhar para os lados, para os ângulos entre os lados, tá? Esse ângulo aqui, B, ele está entre os lados com um risquinho e 2 risquinhos. Então, no outro triângulo, deixa eu chamar isso aqui de alfa, esse ângulo também vai ser alfa, porque ele está compreendido entre um segmento que tem a medida 1 risquinho e uma medida 2 risquinhos. Certo? Esse ângulo aqui, BMA, que eu vou chamar de beta, está compreendido entre os lados com um risquinho e 3 risquinhos. Então, o ângulo que está entre os lados que medem um risquinho e 3 risquinhos, vai ser o CMA. Como nós temos dois ângulos dos triângulos correspondentemente congruentes, o terceiro tem que ser congruente. Então, a mediana AM, ela também vai ser bissetriz, como consequência da congruência. Então, consequentemente,